Eu também esqueci de falar um negócio pra você no último vídeo. Eu tava saindo na porta aqui e me lembrei disso aí. Lembra ontem que você me disse aquela coisa sobre ser um diretorzinho de cinema pobre, porque a situação do país vai muito, muito mal? Então, não por muito tempo, minhas primas, não por muito tempo. Porque eu tive uma ideia ontem e vai me colocar como orgulho nacional. Vou ser o maior cineasta do Brasil. Eu vou revitalizar o cinema brasileiro. E aí o Brasil vai ser motivo de inveja para todos os outros países quando for um festival internacional. Quando for Cannes, Oscar, Berlim, Veneza, todo mundo vai ficar boca aberta com a nossa produção. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Sei como ninguém pensou nisso ainda. Eu vou chegar na Ancine, pedir para arrecadar uma verba, certo? Para fazer o filme, mais ou menos parecida com a que passou na conta do Palocci. Então aí uns 268 milhões de dólares, né? E aí com esse orçamento, eu vou contratar os melhores artistas das faculdades de humanas, de artes, né? Então, artes cênicas, sei lá, cenografia. Inclusive eu pedi indicação de alguns nomes pro pessoal lá do Santander, né? Então beleza, vou montar uma bela equipe para fazer um filme com todos os departamentos que um filme tem que ter, coisa que no Brasil já é difícil de conseguir. E aí com esse orçamento eu vou fazer um remake do Titanic. Esse é um remake do Titanic. Só que ao invés de ser que nem o original lá, com o Jack e com a Rose, eu vou fazer o Haddad e a Manuela Dávila no pedalinho do sítio de Atibaia. O que você acha? Só pode dar certo. Presta atenção. Então, vou contar a história como é que vai ser. Os primeiros 2/3 do filme vão ser dedicados ao romance da Manuela com a Haddad. Então, eles não se conhecem, né? Eles vão se encontrar no pedalinho. Ele é um jovem artista e idealista, né? Infelizmente ele é pobre. Então ele tem que entrar clandestino no pedalinho, porque ele não conseguia comprar o bilhete, o ingresso para entrar no pedalinho. E ela lá, uma intelectual da aristocracia, e eles se conhecem, vai ser assim, primeiro um flerte, depois eles vão conversar um com o outro, ela vai ver que ele é um jovem, né, desfavorecido, mas que ele tem ideias irredutíveis na cabeça, que ele é muito talentoso e ninguém reconhece isso, ele vai pensar a mesma coisa dela. E aí vai desenvolver o romance deles, vai criar um afeto e tal, eles vão viver esse momento lindo, maravilhoso, entre os dois. E aí depois dos 2/3 do filme, quando eles já estão namorando e tal, tudo certinho, vai ter uma cena assim. Eles vão estar lá no meio do lago, né, pedalando, naquele cisne do Lula lá. Vão estar lá no pedalinho. Aí de repente eu vou fazer um plano aberto, assim, uma vista aérea do lago inteiro, e vai ter uma ponta no meio da água, assim. E eles pedalando, inocentemente, sem saber que eles estão se dirigindo para lá. Ninguém corrige o curso do pedalinho, né? E eles vão indo para lá, enquanto tá aquele maior climão de amor, né? Aquele romance, aquele puta climão de pegação dos dois lá. Aí de repente, nossa, arregaça tudo, fode o negócio, colidiu, fudeu, arrebenta toda a lateral do pedalinho, né? Os dois capotam ali, puta que parece capotaram. O Haddad vira pra Manuela assim: Manuela, o que aconteceu? Aí ela vira: Haddad, essa é a nossa hipocrisia, quer dizer, é o iceberg, Haddad, é o iceberg. E aí acabou, começa um caos. Lá no lugar onde pedala, começa a vazar denúncia para todo lado, vai enchendo de delação, depoimento e tal. De repente inunda o compartimento lá, inunda lá em Curitiba de político corrupto, certo? E começa a naufragar o pedalinho, e vai inclinando assim,
certo? Começa a naufragar o pedalinho. Claro que nessa altura tá todo mundo já grudado na cadeira, né? Eles pensavam que o negócio era uma história de amor, não uma tragédia dessa. Aí começa a afundar o pedalinho. Aí ao invés da orquestra tocando lá, como se nada tivesse acontecendo, eu vou colocar a Miriam Leitão, falando assim: segundo novos dados do Datafolha e do Ibope, segundo novos dados do Datafolha e do Ibope, num eventual segundo turno, o candidato Jair Messias Bolsonaro empataria com Marina Silva, porém perderia para Ciro Gomes. E aí, enquanto isso, está todo mundo fugindo, um caos, cada um por si, certo? Um dedando o outro, é um negócio assim, é um absurdo. E aí chega no clímax do filme, certo? Chega no clímax do filme. Tá lá a Manuela, sentada em cima da tábua, e o Haddad boiando lá, feito um pedaço de troço, né? Bom, tem que ver, tem certas coisas que eu não decidi ainda sobre a estética do filme, sobre a história. Por exemplo, eu não sei se eu vou fazer o lago inteiro. Se ao invés de água eu vou fazer ele ser inteiro de merda ou de bosta, certo? Isso aí vai depender de quanto a gente arrecadar, né? E da minha equipe lá dos efeitos especiais, como é que eu vou fazer isso. Se eu vou construir um tanque de bosta para reproduzir isso, ou se então eu vou fazer em pós-produção, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Então lá no clímax do filme, tá lá, e tem outras coisas também, por exemplo, tem certas decisões, né, que o diretor tem que tomar, tem certas decisões assim artísticas que podem mudar o filme inteiro. Então eu não me comprometi ainda, eu tô vendo algumas dessas posições, porque você não pode ficar vacilante, entendeu? Quando você decide por uma ideia, né, você tem que acreditar no cavalo que você apostou, esteticamente. Você não pode ficar mudando de um lado para o outro e ferrar com o tom do filme, né? Pô, com a atmosfera toda do filme, quando é de um jeito, depois muda, depois não muda, isso é coisa de um diretor indeciso. Então, por exemplo, uma que eu ainda não decidi é o seguinte: sabe aquela cena sensual, romântica, no original, que a Rose está deitada assim, peladinha lá, e aí vem o Jack, desenha ela no caderno dele, eles têm aquele momento íntimo. Então, eu não sei se no meu remake, quando a Manuela estiver lá pelada, posando assim pro Haddad, o que eu não decidi ainda é o seguinte: se quando ele for desenhar, o desenho dele no caderno vai ser em flashback, não o flashback da história, o flashback do desenho só, no caderno. Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Por exemplo, quando ele for desenhar a Manuela, se ele vai desenhar ela quando ela era criança, entre uns 4 e 6 anos dela, entendeu? Então o desenho vai ser ela pelada quando ela é criança, não é ela criança lá, ela é ela mesmo, certo? Mas só estou pensando em fazer para manter para manter uma consistência assim no legado honroso do Haddad de ser o criador do kit gay, né? Então esse é um negócio que eu não decidi ainda. Mas voltando, ele vai estar lá segurando a tábua, feito um pedaço de um troço, né? Logo antes dele afundar com o peso dos 32 processos de improbidade administrativa que ele tem nas costas, esse filho da puta, né? Ela vai estar lá em cima da tábua boiando, aí ela vai olhar para cima, ver aquele monte de estrelinha do PT, inclusive aquela estrela porca que aparece lá no começo de todo o filme brasileiro, do menininho que põe aquela estrela assim, né, muito baixo, não sei o que é bom. Tudo bem. Logo antes dela ser resgatada, né, e salva pelo gongo. Então ela vai olhar aquela estrela, aquele monte de estrela do PT, passando frio, vai sair aquele vapor da boca dela e tal. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma transição muito bonita, muito estética, né, com pôr do sol assim. E a história vai passar os dias atuais, certo? Então vai estar lá um voice-over da Manuela, contando a história dela, o que aconteceu depois, com uma cena do laguinho de Atibaia lá, e vai ter aquele submarino da expedição arqueológica, né? Vasculhando o fundo do lago lá do sítio, né? Então ele vai passar, vai ver o casco do pedalinho, depois ele vai achar o computador daquele cara lá do Rio, lá do amigo do Sérgio Cabral, dos 7.500.000 reais,
Esqueci o nome do cara agora. Vem Gomes da Costa na cabeça, mas esse é o Atum. Não. O cara tem um nome parecido. Depois o submarino vai continuar vasculhando o fundo, vai encontrar os mandantes do assassinato do Celso Daniel, do Toninho, todas as testemunhas, vai encontrar quem encomendou a facada no Bolsonaro, né? E aí começa aquela flautinha. Isso aí vai ser no design de som que eu vou fazer. E aí entra a trilha sonora. Você já imaginou a trilha sonora, Luísa? Como é que vai ser? Hein, Vitória? Gabriela? Vai ser assim, ó. Vai ser o Caetano Veloso fazendo um dueto maravilhoso com a Anitta. Eles vão estar cantando a música da Celine Dion. E aí vai ser um grande final, certo? Os créditos vão aparecer, todo mundo chorando na sala do cinema. Ó, não tem como errar. Isso aí é número 1 das bilheterias, certo? Eu vou ser, assim, referência nacional para cinema, né? E tá aí, pronto. Vou ser catapultado para a fama e o cinema nacional vai voltar a ter prestígio. Quer dizer, vai ter prestígio pela primeira vez com o meu remake do Titanic, lá em Atibaia com o pedalinho do Lula. E vai ser assim. Bom, agora deixa eu ir para trabalhar. Eu não posso ficar aqui para sempre falando com vocês, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Daqui a pouco eu vou encontrar o meu amigo Fábio, que nós estamos escrevendo um roteiro para um filme de terror. Então a gente foi contratado para fazer esse roteiro, tem que trabalhar, acabar esse negócio, tem prazo. Certo? Porque o filme o roteiro é para um edital que vai ter aqui em Pisa, para filmes de terror desse ano, que eles estão tentando estimular a fazer filmes de gênero, certo? Não de gênero, não de gênero, filmes, por exemplo, gêneros de filmes diferentes, então mais western, mais filmes de terror, mais filmes de ação, porque ultimamente é só drama e naquele negócio assim muito político, certo? Eles querem fazer mais filme mesmo, história, para o povo se divertir, e a gente foi contratado para escrever um dos filmes de terror. Vou contar para vocês, a trama é essa. Num futuro não muito distante, um estudante de medicina, ele é capturado, ele acorda e descobre que ele está preso dentro de um porão escuro. Ele não sabe como que ele foi parar naquele porão, nem quem o trancou lá, certo? Então ele está lá preso no porão, aquela tensão, e dentro do porão tem a Glaze Hoffman. E ela tá só de calcinha e usando uma tiara de coelhinho. E a única coisa que o estudante tem para se defender é uma lanterna com a pilha fraca. E aí eu não sei o que vai acontecer ainda. Nós estamos decidindo, estamos escrevendo ainda, mas eu sei que é um negócio muito tenso, né? A gente está pensando em chamar A Fraude no Porão. É um negócio perigoso aí. Muito bem. Então, ó, falando em cinema, não existe cinema nacional. Nunca existiu. A única coisa que dá para chamar... Não é a única coisa que dá para chamar. O cinema nacional começou agora. Com gente que nem o Bernardo. Gente que nem o povo que fez o Bonifácio lá. Isso sim é cinema. O resto que eles soltam para você aí é tudo propaganda, esses negócios de dancinha. É tudo propaganda política. Isso não é filme. Quer dizer, não é arte, né? Então, ó, filme mesmo é o que esses caras estão fazendo. O resto é tudo merda. Se você puder, você vai lá, contribua pro filme deles, que nem eu fiz. Certo? Que você está fazendo um bem pro Brasil. E contribua também para o meu remake do Titanic no sítio de Atibaia.